Bom dia! Estamos aqui para mais um devocional abençoado, no qual hoje nós vamos falar do grande valor da semente. Esse texto bíblico está em Deuteronômio 22:9, que nos diz assim: Não semearás a tua vinha diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Esse texto sagrado proíbe o homem de semear duas espécies diferentes de semente no mesmo campo. A semente é um princípio originador e reprodutor e causador da vida vegetal, animal ou humana. No reino vegetal, a semente é a substância, aleluia, ou o grão que semeia ou lança na terra para germinar. Porém, no reino animal, a semente é um ovo ou sêmen maduro desenvolvido para a reprodução animal ou humana. Portanto, a semente nos traz lições espirituais profundas. Em sentido espiritual, a semente é a palavra de Deus plantada em nosso coração. Lucas 8:11. E os filhos de Deus são a semente divina. Nessa palavra, o Senhor vem nos ensinar sobre a semente. Quantas das vezes nós pegamos as nossas sementes e sufocamos ela, matamos a nossa semente? Como assim? Plantada a semente no nosso coração, que é a palavra de Deus, e nós muitas das vezes sufocamos ela, por quê? Porque não persistimos em conhecer o que a palavra de Deus tem para nos ensinar, para nos instruir. E desta maneira nós matamos essa semente. E nós, quando matamos a semente, que é a palavra de Deus na nossa vida, nos afastamos do caminho bom, nos afastamos das coisas de Deus e plantamos no nosso coração a semente ruim, uma semente que ali, como diz o texto sagrado aqui, que o Senhor proibiu que nós plantássemos. Por quê? Quando o Senhor diz aqui no texto sagrado que não era para jogar duas sementes diferentes na vinha, ele quer dizer o quê? Que é a semente do bem e a do mal. E isso é o que nós temos mais feito. Por quê? Colocamos sementes, plantamos sementes aleatoriamente, de qualquer maneira na nossa vida, no nosso caminho, e nos esquecemos que temos que voltar para colher todas elas, porque a plantação ela não é obrigatória, mas a colheita é. Então você não é obrigado a plantar, porém você é obrigado a colher tudo que você plantou. Você vai ter que colher. Então pense bem no tipo de semente que você tem lançado no seu caminho, que você tem lançado na sua vida, na terra, para que ela não produza frutos que venha te trazer arrependimento, que venha te trazer dores, que venha te causar problemas, eu disse problemas sérios, que venham te trazer dor, angústias, depressão. E que tipo de semente produz isso? São sementes nas quais, quando a gente faz isso para o nosso próximo, mas eu não faço maldade para ninguém. Será que não? Muitas das vezes sentamos na roda dos escarnecedores e nos esquecemos do que estamos ali fazendo. Às vezes não estamos falando nada, mas estamos emprestando o nosso ouvido para que as pessoas semeiem contenda, intriga, fofoca, e da mesma forma que os outros estão ali falando, nós estamos participando daquilo ali, e com isso contaminamos a nossa vida, contaminamos a nossa semente, o nosso coração com tudo aquilo, porque vamos perdendo confiança nas pessoas, vamos perdendo confiança no que a palavra de Deus nos ensina. Como assim? Isso nos traz um afastamento. Quantas das vezes conversinhas, rodas de conversas que não trazem edificação nenhuma, que não falam do amor e da providão de Deus,
só traz desordem. Quantas das vezes vemos casamentos destruídos, igrejas fechando por causa de disse-me-disse, e casas sendo destruídas, famílias se afastando com ódio um do outro, de pai, de mãe, de irmão, por conversas em rodas de escarnecedores. Não plante esse tipo de semente, porque amanhã ou depois você vai ter que colher. Ah, mas eu não falei nada, mas você estava lá, você viu a semente ser plantada e não se afastou. Não fique nesse tipo de lugar. Você vai se contaminar, mais cedo ou mais tarde você vai se contaminar com isso. Então, todos os tipos de sementes lançadas, elas vão produzir. Independente do tempo em que ela demore para produzir, ela vai trazer à tona o que foi plantado. Quantas vezes nós vemos na palavra de Deus o Senhor falando de milhares de exemplos dentro da palavra, que Ele usa o termo semente para nos lembrar que ela é produtiva. Quando é uma semente boa, ela produz 100 por 1. Mas quando é uma semente ruim, ela também produz. Ah, mas ela não produz 100 por 1. Quem disse que não? Talvez ela produza um estrago maior ainda. Nem é 100 por 1, né? Seria às vezes 200 por 1. Mas Deus conhece o nosso coração e a intenção do nosso coração. Então, não adianta você disfarçar ou viver uma vida de aparência e plantar sementes nas quais desagradam a Deus, vão te trazer consequências ruins. Hoje eu quero trazer apenas uma parte dessa pequena ideia do que é uma semente. Olha para você ver o que a palavra de Deus diz aqui, ó. O profeta Isaías compara a germinação da semente no solo à germinação da palavra do Senhor nos corações, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar sementes ao semeador, o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Fará o que me apraz e prosperará aquilo para o que a enviei. Então, até as pequenas sementes, que são aquelas palavrinhas indesejáveis que a gente fala muitas das vezes, nós vamos dar conta. Muitas das vezes estamos com o coração triste, amargurado, angustiado, e nós falamos coisas que sabemos que tem consequências, mas naquela hora ali a gente não se lembra do tamanho que é o estrago daquilo ali. O tamanho do peso daquela palavra. Mas nós temos que ter entendimento e usar as palavras que edificam não só a nossa vida, mas a vida de quem ouvir. Mas fulano fez isso, deixa o mais para lá. Dobre o seu joelho, ore, entregue para Deus e deixe Deus agir. Não plante sementes com palavras, nem de forma alguma, porque você vai ter que colher. A semente é o próprio embrião do fruto da vida. Portanto, devemos semear a boa semente da vida, a boa semente da palavra de Deus. Não fomos gerados pela palavra de Deus, por isso somos semente divina, aleluia. Semente santa, semente piedosa, semente verdadeira e semente incorruptível. Tiago 1,18, 1 Pedro 1,23. O Senhor nos ensina a plantar a boa semente. E todas as nossas boas ações, por menores que sejam, são elas que nos trazem o consolo
e a direção que o Senhor tem para a nossa vida. Então pare de olhar e de criticar, porque às vezes o que para você é algo inútil, pequeno demais que o outro está fazendo e você tem zombado dele, aquela semente dele vai produzir um fruto maravilhoso para a vida dele, porque ele está dando o seu melhor e você está plantando a sua semente e tu vai colher, porque em tempos de escassez o povo do Egito clamou para que José desse semente para que amanhã tivesse o que comer. Então é preciso ter discernimento, mesmo em tempos de escassez, não devemos comer a semente. Todo aquele que come a sua semente não tem para plantar amanhã. Os bons vão entender, os maus também. Por quê? Se você come a sua semente, é impossível você amanhã ter produção. Você foi lá na loja dos agricultores lá, comprou a semente para plantar, preparou a terra, mas a hora que você chegou em casa, você resolveu fazer qualquer coisa com a semente. Uma canjica, um pão. Aí você ficou sem semente. A terra está lá, vazia, vai encher de praga. E as consequências virão, porque você não vai ter fruto para colher e ainda vai ter que cuidar das pragas que apareceram na terra. Lembre-se, comer a semente traz para a sua vida coisas ruins, como migrador, cortador. E outros que fazem com que você não tenha para amanhã. Quando você planta a sua semente, você até passa tempos difíceis, mas não existe espírito de escassez ou de miséria que possa estar no seu celeiro, porque o Senhor não permite. A palavra de Deus, ela é clara. Semente é para ser plantada. Faça o seu melhor. Se a terra está preparada, semeie. É tempo de semear. É tempo de falar da palavra de Deus que salva, que cura, que liberta. É tempo de viver o sobrenatural, pois a colheita está próxima, porque Jesus está às portas e Ele vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então pare de procrastinar, pare de deixar para amanhã, pare de pensar que você tem tempo para envelhecer, depois servir a Deus, porque você não tem. O dia é hoje. Nós vivemos o presente, o futuro não nos pertence e o passado já passou. Então o dia é hoje, a hora é agora, porque daqui uma hora você não sabe onde vai estar. O amanhã pertence a Deus, que te deu o sopro de vida. Faça a melhor escolha. Esteja no melhor lugar e plante as suas melhores sementes e colherá o fruto da sabedoria. Este é o recado de Deus para a tua vida hoje. Então tome posse dessa palavra e faça conforme a palavra nos instrui. E receba a tua bênção em nome de Jesus. Beijo no coração. Até amanhã para o próximo devocional.